7h38 aqui no meu relógio. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, já antecipando ela, né, a de dezembro aí, porque acredito que na próxima semana a gente vai ter muita confraternização, muito encerramento, muito evento acontecendo, ensaio e tal, então acho que vai ficar mais difícil de juntar os conselheiros aí para a reunião, né? Então, quero dar uma boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite. Isaías chegou, a Thaís. Vou colocar a presença aqui. Agora temos o quórum. Para ter continência, presidente. Boa noite. Boa noite. Sentido. Boa noite. Então, em relação à ata disponibilizada no grupo ali, a ata 13/22, alguém tem alguma correção para fazer? Algum comentário? Alguma colocação? Algum conselheiro? A minha parte é nada, presidente. Da mesma forma. Aprovada, então? Seguimos, então. Eu quero fazer um comentário a respeito do projeto Música Gospel, que aconteceu na praça sábado, à noite, ali, dia 26. Foi o nosso primeiro projeto realizado por pessoa física, né? Ele foi premiado no Prêmio Rui Biriva, no Valmir Bender, no caso o Andorinha, né? Ele realizou lá na praça, no Coreto, e juntou uma quantidade considerável de pessoas, assim, até havia alguns conselheiros lá prestigiando o evento, e foi um projeto que teve um custo-benefício muito bom pelo retorno que ele teve ali da presença da comunidade, né? Praticamente lotou ali o espaço que tinha na praça, né? E eu fiquei até o fim ali, né? Começou pelas 7h30, foi até 10h30 da noite ali, encerrando com uma apresentação da dupla Peão e Andorinha, né? Que eu fiquei até o fim porque eu nunca tinha visto eles cantar ao vivo, né? Então, só deixar registrado ali os meus parabéns a esse evento, ao Valmir Bender, né? O Andorinha, pela iniciativa. Agora, o motivo da nossa reunião. Hoje, pela manhã, a Comissão Permanente de Avaliação de Chamamento Público com Recurso do Fundo Municipal de Cultura se reuniu pelas 8h30 da manhã para avaliar 2 projetos que foram inscritos no Chamamento Público 1/2022. E então eu vou pedir agora para que alguém da comissão se manifeste falando um pouco dos 2 projetos aí que receberam a pontuação e pela pontuação foram aprovados, passando para essa última etapa agora, que é a apreciação do conselho, né, sobre os projetos que foram apresentados e aprovados pela comissão. Algum membro da comissão quer explicar um pouco do que se trata cada um dos projetos, por favor? Presidente, eu vou fazer algumas considerações e aí depois o colega João Pedro quiser fazer complementação, seria interessante. Foram 2 projetos, pessoal. Um projeto da etnia polonesa e o segundo projeto que foi da igreja aqui da comunidade, né, evangélica luterana, Martinho Lutero, né? 2 projetos que tiveram pontuações, eu diria assim, muito louváveis, porque quase que atingiu 100%. Um foi 90 todos ficaram acima de 90 pontos, né? Então são pontuações que evidenciam o bom trabalho dos proponentes, né? Os projetos, eu diria que são projetos que trazem uma temática voltada
a arte popular, a cultura popular, mas também evidenciam muito o trabalho em comunidade. Eu acho que a ideia de, por exemplo, dos poloneses é resgatar a memória da imigração polonesa, né, e da contribuição que esse povo teve para a criação, a construção da própria identidade do município, né? E eu acho que isso aí é fundamental, e sempre que um projeto desses vem ao Conselho, deve ser olhado com muita atenção, né? E o segundo projeto foi referente a uma apresentação, né? Na verdade são duas apresentações, né? Mais voltada a um aspecto musical, né? São apresentações musicais que serão realizadas nas igrejas, nas comunidades do interior, né? E uma delas será realizada na frente da igreja da igreja evangélica aqui, né? E trazem, na minha visão, esse projeto traz uma perspectiva mais musical do que é a nossa cultura aqui no município. Eles vão trazer uma apresentação musical bem interessante, bacana, e eu acho que são projetos que foram muito bem apresentados e por isso receberam a pontuação que receberam aí, que todos os conselheiros puderam verificar, né? Enfim, se tiver mais algum detalhe técnico, a gente pode até, de repente, ler a ata, mas eu acredito que todos leram a ata, né? Eu acho que seria interessante e gostaria de fazer essas colocações, né, presidente? Mais alguém da comissão quer se manifestar? Bueno, colaborando um pouco também, bem rapidinho aí com o Rodrigo sobre os dois projetos, acho que fica a cada edital que passa, pelo menos nós notamos a melhora que o pessoal está tendo para fazer esses projetos, né? Um maior entendimento, tanto é que a gente está sendo bem criterioso em cima do edital e está digamos, praticamente a pontuação máxima, né? Lógico que sempre vai ter alguns detalhes, mas são detalhes irrelevantes na parte principal do edital. Então, acho que estamos né, caminhando, entrando num caminho bem elevado quanto a esses projetos, né? Pena que só 2, né? Deveria ter mais, né? Mas fazer o quê? Como é que se diz assim? Estamos fazendo nosso papel, não podemos pegar e levar a fazer, né? O edital sai, toda a sociedade tá vendo e quem tiver interesse vai fazer, né? Mas eu acho que está, digamos assim, encerrando o ano a contento com esses dois projetos bem elaborados, com o objetivo principal, que é atender a sociedade, né? Então, isso é o principal. Bem tranquilo quanto a isso, né? Mais alguém da comissão quer se manifestar? Eu não faço parte da comissão, mas poderia fazer uma colocação, Éder? Sim. Você já sabe, quanto à questão assim, ó, nós teríamos interesse, estávamos iniciando o projeto quando a gente se deparou que no edital constava que não poderíamos participar de um próximo projeto, visto que a gente não tinha cumprido com todas as ações ainda do projeto Prêmio Ruibiriba, né? Então, a gente lamentou isso, né? Infelizmente, não podemos participar por este critério estabelecido no edital, né? Já falei pessoalmente contigo, já temos conversado a respeito então essa é a minha colocação que eu faço, que de repente, se no próximo ano tivermos um edital novamente e nós temos as ações a cumprir e não foram cumpridas ainda todas, que são mensalmente, né? A minha pergunta é, novamente, não poderemos participar ou esse quesito não constará no próximo edital? Então, Romilda, é interessante a sua colocação. O que eu posso dizer é que eu entrei em contato com o procurador Tiago, só que ele estava em férias. E a gente combinou uma reunião assim que ele retornasse. Só que isso foi dia 18 de novembro, então eu não sei se ele tirou 20 dias ou 30 de férias, tanto que eu nem dei esse retorno, né,
para você por isso, porque ele está de férias, né? E eu acho que não retornou ainda. Mas a ideia para o ano que vem, ou quem sabe ainda esse ano, essa semana, ou no máximo na próxima, eu poder ir lá no gabinete dele, a gente ficar um tempo lá conversando e colocar algumas possibilidades do que dá para fazer para o pessoal aí, as entidades e também as pessoas físicas poderem participar e ninguém sair prejudicado, né? Então, vamos aguardar essa conversa aí. Eu tenho bastante coisa anotada para conversar com ele. E assim que a gente eu tirar essas dúvidas e propor algumas ações ali, ver se vou ter o respaldo da Procuradoria do município, eu trago isso para o Conselho. Vamos tentar para a próxima reunião, que provavelmente será ano que vem, né? Salvo força maior, mas fevereiro do ano que vem, se Deus quiser, todos nós estaremos novamente aqui discutindo política cultural. Tá bom? Sim, ok. Aí, assim, ó, que se olhassem com um carinho especial, né? Por exemplo, as ações que nós ainda temos para cumprir, elas serão cumpridas todinhas, sem problema. E se fôssemos contemplados, agora o dinheiro existe, fôssemos contemplados, a gente estaria fazendo as próximas ações de igual forma como fizemos e faríamos as demais que ainda não foram cumpridas, visto o prazo que a gente tem até agosto do ano que vem. Agora, se considerarem a data até agosto do ano que vem, que as ações têm que ser estabelecidas, e se nós terminamos ela em março, podemos participar daí? Olha, Teria que... eu não tenho. A resposta, né, Éder? Sim, aí conversar isso com a pessoa É, responsável. assim, Romilda, eu não quero me estender muito nesse assunto, como eu já falei, eu vou pesquisar isso e ano que vem eu trago uma resposta mais sólida. Mas Ok, assim, ok. o concurso, tipo o edital pela 8666, eu levo o edital lá e ele entra numa fila para ser publicado, porque quem olha o Diário Oficial todo dia sai licitações, né? Então, assim, eu posso levar o edital hoje e ter 20 licitações na frente e isso levar 3 semanas para ser publicado. Já o chamamento, ele teria a vantagem de ser uma publicação mais rápida, mas não foi o que aconteceu com esse. Ele ficou parado um mês lá, né, acho que ficou umas 2 semanas na procuradoria, mais umas 2 na administração, e o pessoal estava conversando a respeito de rúbrica de dinheiro, entende? Então, eu não posso dizer assim que em março do ano que vem vai ter um edital publicado, Ok. mas né, temos aqui a manifestação do conselheiro Cassiano aqui no chat aqui, né, dizendo que o entendimento anterior da Procuradoria sempre foi que não se pode receber novo recurso público quem não prestou contas do recurso recebido anteriormente. O que dá para fazer para não correr isso é fazer projetos que não sejam extensos de tempo para que dê tempo de participar dos editais, mas isso é uma ideia. É uma situação que, vamos dizer assim, é nova para o Conselho, né, o que aconteceu. Então vamos tentar tirar o aprendizado dessa situação para não a gente cometer esse mesmo equívoco nos próximos editais, tá Ok, bom? Mas daí eu vou ok, conversar ok. com o procurador ali. Ok, obrigada, Éder. Beleza, então, mais alguém quer fazer uma colocação? Rapidinho, presidente, nesse ponto aí mesmo. Eu só queria ponderar que talvez, né, Romilda, seja um impedimento legal mesmo, né, que a gente tem aí para não poder abrir essa margem. Vamos ver o que vai ser aí o posicionamento do procurador jurídico do município, mas, salvo o melhor juízo, há impedimento legal mesmo nesse sentido. A gente até não daria nem, mesmo que nós colocássemos no edital essa possibilidade, isso poderia ser questionado juridicamente, porque a própria lei, a lei em si prevê essa impossibilidade, tá? Mas, eu digo, salvo o melhor juízo, né? Só para fazer o comentário, para que fique, na verdade, compreendido, que, na verdade, isso aí é uma questão, acho que mais até legal do que de vontade do Conselho, né? Porque o Conselho, se possível for, a gente quer, quanto mais gente participar, melhor, né? Mas eu quero dizer que isso aí é mais uma questão, é muito mais de cunho legal, né, Romildo?
do que de vontade do Conselho, né? Eu acredito que, se for possível, certamente haverá uma concordância do Conselho de forma plena, né? Só para contribuir para o comentário, né? Obrigado, Pedro. Ok. Então, seguindo a pauta, os 150 mil reais que é previsto para o fundo por lei foi depositado dia 18 de novembro na nossa conta. Eu tirei um extrato hoje e estava lá 150 mil. Daí eu queria ver se vocês querem fazer o encerramento do conselho esse ano ainda. Não, brincadeira. Entrou o dinheiro, então, né, tarde, né, novembro, entende? Alguma coisa que poderia já ter sido depositada em janeiro, mas entrou agora 18 de novembro, então não vamos precisar ir ao Ministério Público, fazer denúncias e, né, nesse sentido ali, o dinheiro tá na conta já, né? Agora eu quero entrar num assunto um pouquinho mais delicado, que é a respeito daquela lei que eu coloquei no grupo do Conselho, que foi uma lei que foi criada semana passada, dia 24 de novembro, autorizando um repasse de 60 mil reais para a Orquestra de Sopros de Horizontina, né? Mas assim, não é recurso do Fundo Municipal de Cultura, tá? Pelo que o secretário comentou, até ele participou também da reunião da comissão hoje pela manhã, a ideia é que seja empenhado pela Secretaria de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer, mas não é recurso do Fundo Municipal de Cultura. Só que esse tipo de lei, esse tipo de, vamos dizer assim, de manobra jurídica, né? Isso aí eu vejo que a longo prazo vai causar um problema para o Fundo Municipal de Cultura e para o Conselho, porque isso abre um precedente, né? Se uma associação foi lá na Câmara de Vereadores pedir um recurso, ou no gabinete do prefeito e foi atendido, certamente as outras também vão, né? Então, né, a gente conversou rapidamente ali durante a reunião da comissão sobre isso, e eu prometi de trazer isso para a reunião do conselho, né? Então, assim, foi criada uma lei, não foi consultado ninguém do conselho, querendo ou não, é uma política cultural, né? Uma lei que envolve uma entidade cultural prestigiada no município, autorizando o repasse de 60 mil reais para atividades de manutenção e compra de uniforme e esse tipo de atividade, entende? Que não, ao menos no termo, não aparece o termo de fomento, mas eu não sei qual vai ser a contrapartida da orquestra para esse recurso, né? Então, assim, eu entendo porque eles não participaram do edital, porque o nosso era um prêmio de 15 mil reais, e eles ganharam 4 vezes isso sem precisar fazer um projeto. Ao menos é isso que a lei demonstra, a publicação em si demonstra, né? Então, eu combinei ali com os conselheiros que estavam na comissão de a gente fazer uma nota para pedir para publicar isso nos jornais aí, para a comunidade entender que esse processo aí, assim como outros, não estão passando pelo conselho, né? Exemplos, né? A programação do Natal Fantástico não teve nenhum conselheiro envolvido, a programação da Semana Farroupilha também não teve, o que mais aqui eu tenho anotado aqui, o calendário de eventos do município foi feito lá no Centro Cultural, mas o conselho em si não foi oficiado disso e que poderia participar e contribuir, dar uma opinião, né? E vale lembrar que a lei diz que o nosso conselho é deliberativo, né? Então a gente tem poder quanto a isso. E o nosso plano municipal de cultura, né? Acredito que dá respaldo para a gente e diz lá que a gente tem que tratar da atividade cultural do município. Isso está na lei do Plano Municipal de Cultura. Então, eu tenho aqui uma
um esboço da nota ali, que depois da reunião eu vou colocar no grupo, para o colegiado ler, e daí se tiver alguma alteração para fazer tal, a gente faz, e amanhã mesmo eu já encaminho isso aí para a imprensa aqui, não sei se vão publicar, né? Mas encaminhar aí para os 3 jornais que tem na cidade, a Integração, o Folha Cidade e o Novo Horizonte, e de repente até conversar com o Paulo, se coloca isso na rádio, né, ou na outra rádio que tem aqui também, a nossa rádio, para a comunidade entender que não é uma deliberação do conselho isso aí. Isso aí é o poder público que está agindo por iniciativa própria, meio que ignorando essa lei que foi criada, né? Vamos ver aqui, o conselheiro Cassiano se manifestou. Sobre essa lei, acredito que deveria ser observado se o Plano Municipal de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura possuem alguma cláusula que permita esse investimento sem apreciação do Conselho. Se sim, não acredito que existiria problema legal, mas confesso que não lembro como ficou a redação sobre essas situações. Então, Cassiano, o que eu tenho aqui, a lei do Conselho, a nova, né, diz assim, né, o Conselho tem funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas nas áreas da atividade cultural do município, né? Então, o que a gente tem é isso, né? E assim, o Plano Municipal de Cultura, ele coloca, né? Porque vamos dizer assim, a reforma da Praça 25 de Julho. O nosso plano diz lá que, né, sugere uma construção de uma rua coberta, de uma concha acústica. E assim, quando foi feito esse projeto aí, não foi chamado ninguém do conselho ou alguém que conhecesse o plano de cultura para colocar isso, para colocar nesse projeto da praça, para que, né, chegasse uma coisa próxima do que a comunidade deseja, né? Então, enfim, resumindo, o conselho não participou dessas construções aí, nem da reforma da praça, nem do planejamento do calendário de eventos, nem da programação da Semana Farroupilha e nem do Natal Fantástico, né? Então, o Cassiano pede aqui sobre as subvenções. Tem alguma coisa? Não, de subvenção não, né? Apenas que a lei diz que vai ter que ser por editais, né? A disponibilização do recurso. Então, não diz específico assim que o conselho vai deliberar sobre subvenções, mas ele é mais amplo, ele fala sobre a atividade cultural do município, isso está na lei. Então, é atividade cultural, é recurso público e, assim, R$60 mil é considerável, né? Para chegar num 24 de novembro e dar para uma associação, sendo que há editais de cultura, né? Esse ano a gente lançou 2 editais, né? Um de prêmio e outro de chamamento. Então, a nota é para isso, para alertar a comunidade que isso aí não houve participação do conselho. O que o colegiado acha? Bom, se ninguém quer ser o primeiro, eu posso iniciar o debate aí, presidente. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar claro que nós não estamos aqui, pelo menos essa é a minha concepção. A gente não tá, isso aí, hoje de manhã eu já falei um pouco com o pessoal da comissão sobre a forma como isso foi feito, né? E vou trazer para os demais colegas aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que tem que ficar claro que a nossa discussão aqui não é quanto ao mérito do que foi, se a orquestra precisa ou não precisa. A gente sabe que precisa. A gente sabe que para manter um instrumento ele tem custos, tem que comprar instrumento novo. Enfim, não é essa a questão. Pelo menos na minha colocação aqui, eu acho que não deveríamos menosprezar isso. Isso é fundamental, isso a gente sabe que é necessário. O fato é que, a partir do momento em que o legislativo, e também nós não estamos aqui para ensinar o legislativo o que tem que ser feito, mas a partir do momento em que o legislativo
autoriza o repasse de R$60 mil para uma única entidade do município, quando há 2, 3 anos já vem acontecendo um movimento feito pelo Conselho de Cultura de busca e, vamos dizer assim, um certo apelo às entidades do município para que, para ter acesso a recurso público, precisa ser através de projetos, através dos concursos públicos que são abertos, e o Conselho está aqui para fazer esse trabalho. No momento em que vem uma lei dessas e simplesmente repassa R$60 mil, assim, diretamente para uma entidade, como é o que vai acontecer aqui, me parece muito uma péssima notícia, um péssimo exemplo à comunidade, aos demais integrantes da comunidade cultural do município, às demais entidades. Por quê? Porque qualquer pessoa vai olhar e dizer, poxa, mas então é mais fácil eu ir lá falar com um vereador da minha confiança, um vereador que me deu uma abertura para isso, e fazer o meu lobby lá e pedir a criação de uma lei para que se aprove uma lei, e eu não preciso mais apresentar projeto lá para o Conselho, porque é muito demorado, e também não vou ganhar tudo o que talvez eu preciso. São R$60 mil, né, gente? O último projeto, o edital nossos é R$80 mil que a gente lança. Eu acho que o maior foi de R$100 mil. Quer dizer, uma única entidade vai ao legislativo do município e consegue R$60 mil, assim, do dia para a noite. O que me causa, o que me deixa decepcionado é que, diante de todo o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses últimos 2 anos, principalmente aí, 3 anos, ou enfim, vamos dizer assim, desde que o Conselho foi criado, e a gente está tentando fazer o Conselho funcionar, a gente está tentando explicar para a comunidade horizontinense, para as entidades, que a coisa mudou, a coisa é diferente. Agora a gente tem que ter esse processo de seleção, a gente tem que participar dos editais, tem que apresentar um projeto, você precisa dizer o que vai fazer com o dinheiro, aonde vai colocar o dinheiro, e vai ter que prestar contas para a comunidade, que no caso nós representamos também a comunidade. O que vai fazer com esse recurso público. A gente vê, inclusive, muitas vezes, até entristecendo algumas entidades, porque é aquele erro que é cometido repetidamente, e a gente, por querer fazer a coisa certa, diz, olha, infelizmente, de novo, nós não vamos poder aprovar. E aí vem, de repente, uma lei dessas e simplesmente aprova o repasse de R$60 mil por uma entidade, para uma entidade. Eu acho que isso é digno, na minha opinião, e aqui já vai o meu voto, presidente, isso é digno de uma nota de esclarecimento. Eu acho que nós teríamos, enquanto conselho, que fazer uma nota de esclarecimento à comunidade, dizendo que esse repasse, esse projeto de lei o conselho não foi consultado sobre isso, e foi uma iniciativa exclusiva do Legislativo. Pelo menos para nós evitar que se crie, daqui a pouco, uma discussão sobre qual é a utilidade do Conselho, então. Quer dizer, só um pouquinho, vocês estão sabendo do que aconteceu? Vocês aprovaram isso aí? Agora, quer dizer, tudo isso que vocês disseram para nós nos últimos 2, 3 anos, botaram na gaveta e vamos esquecer. Vamos continuar como sempre foi. Vamos lá pedir dinheiro para o prefeito, vamos lá pedir dinheiro para o vereador, e o Conselho, patavinas. Eu acho, presidente, que isso é um péssimo exemplo para a comunidade, para as entidades, do modo geral, do município. Eu não volto para encerrar minha fala. Não estou questionando a legitimidade do que foi pedido. Eu acho que é legítimo o que a orquestra pretende fazer, a princípio, como que está lá na lei, né, que é manutenção de equipamentos, compra, aquisição, enfim. É legítimo esse pleito. Mas a forma como o Legislativo tratou isso, sem sequer consultar o Conselho a respeito desse projeto de lei, é digno de uma nota de esclarecimento pelo Conselho, presidente. Eu não estou questionando o mérito, entendeu? A gente sabe, eu já falei numa outra reunião, acho que até foi para a Romilda ali, que a cultura ela sempre opera no limite, entendeu? Ou é o limite financeiro, ou é o limite físico de quem está fazendo a cultura, né? Então,
Não há o questionamento quanto ao mérito, e sim a forma como foi feito, como foi brilhantemente colocado pelo conselheiro Rodrigo. Né? O conselheiro Cassiano se manifestou aqui no chat, dizendo que, né, sobre os outros eventos, né, praça do Departamento de Lazer não passaria pelo conselho, os outros eventos citados que competem ao desenvolvimento econômico não seria do conselho também, na minha opinião, mas é um entendimento. Eu acho assim, o meu entendimento, custa estar um conselheiro numa reunião dessas? Eu vi a reunião do Natal Fantástico, tava o Frei Leonel, tava a pastora da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, tava a CIAP, e é a cultura, né? O Natal Fantástico ali, são contratadas apresentações musicais e, né, teatro, dança. Então eu acho assim que não deveria. Eu acho que deveria ter alguém do conselho também, pelo menos o conselho ser notificado de mandar um representante para participar dessas reuniões aí, porque senão é estranho, né? Ter um conselho de cultura com recurso em conta e não participar dessas, né, deliberações aí a respeito da programação dos eventos do município, né? O Cassiano falou com o Rodrigo aqui pelo chat, não sei se o Rodrigo consegue abrir ali. Então, eu tenho essa nota de esclarecimento pronta aqui, depois eu coloco no grupo do conselho aí, quem lê dá um joinha ali, se tiver alguma correção a fazer, Como é comenta, que abre o mas chat? tá no celular, é que eu uso no computador aqui, Nos ele, ó. 3 pontinhos, Rodrigo. 3 pontinhos, tem lá Aqui, a mensagem. mensagens na chamada, né? Sim. Aí, obrigado, Isaac. Mas desse ponto também eu acho bem importante, porque são os 60 mil e eu acho que também deve ter motivos para isso, né? E talvez sim, eu concordo contigo, Éder, no sentido de que alguém do conselho poderia ter sido consultado. E embora também eu imagino que essas coisas maiores que são desenvolvidas pelas secretarias, tanto de desenvolvimento, a própria Secretaria de Cultura, o evento que foi feito da Semana Farroupilha, foi um evento da Secretaria de Cultura, né? O CTG foi o local onde foi realizado, não foi feito uma lei de encaminhamento, por exemplo, de dinheiro para o CTG, não. A Prefeitura desenvolveu a Semana Farroupilha, o CTG executou ela somente. Mas também, né, de certa forma, talvez nessas situações, alguém do Conselho de Cultura, embora o Eduardo e a Jones tivessem, são pessoas que participam aqui também, mas acho que uma nota de esclarecimento, porque pode abrir precedentes, obviamente, né. E um ponto também, né, se nós pensar assim, lógico, né, a gente tem feito projetos no Conselho de Cultura de 10 mil, 12 mil, 15 mil agora, né? Para ações que essas entidades que não têm fins lucrativos, esses valores, obviamente, que ajudam, mas se pegar aí que nem uma orquestra, talvez se tu pensar em tiver que comprar instrumento ou roupas, esquece o que tu faz, né? Isso são valores altos, hoje são... tu não consegue jamais buscar isso com um valor que a gente hoje, como conselho, consegue liberar. Então, esses projetos vão ter que buscar um dinheiro em outro meio, né? E talvez isso que a orquestra tem feito, né? Foi buscar via a Câmara Municipal, ali, via o Legislativo, uma forma de conseguir viabilizar para que a orquestra se mantenha. Porque as pessoas que lá estão, elas acabam... Tu não tem muito recurso, né? As pessoas vão porque é um bem do município. Então, se tu tiver que comprar instrumento, você tiver que pagar a roupa ainda... Isso aí acaba que vai, com o tempo, vai minguando, né? As pessoas vão desistindo, né? Porque tem um custo adicional. Então, eu imagino que bem possivelmente, falo isso porque a gente tem isso aqui no dia a dia também. Você tem que achar meios de buscar recursos para manter as coisas das entidades abertas. Mas isso não cabe também de talvez ser um ponto de que o conselho possa estar envolvido, né? Pelo menos só participar e dar a sua opinião. Conselheira Thaís levantou a mão ali. Éder, só lembrando, não seria uma forma de notificar o prefeito? Porque quem fez a sanção, então, foi ele. Além da nota de esclarecimento, porque você vai fazer a nota de esclarecimento, mas vai pedir esclarecimento do prefeito, uma nota, vai
notificar ele para que ele faça esclarecimento de como foi feito o processo? Posso fazer o que o colegiado acha? Tem algo que está fora da lei, o que foi feito está fora da lei? Quando eu referi à questão de nota de esclarecimento, seria uma nota só esclarecendo que o conselho não foi consultado e não deliberou, não tem participação nesse repasse de recurso. Eu acho que uma nota de salvaguarda à nossa atuação, para que a comunidade entenda. Perfeito. Nesse sentido, esclarecimento nesse sentido. Porque, não sei, bom, aí fica também a critério do conselho, né? Eu estou dando a minha opinião como um conselheiro, mas solicitação ou até requerimento, como a conselheira Thaís sugere, é possível de se fazer, porque nós temos atribuição fiscalizatória, inclusive, né? Mas não sei qual seria o efeito de nós enviar um requerimento ao prefeito solicitando esclarecimento. A lei está aí, a gente sabe como foi aprovada, né? Agora, a minha preocupação é que não fique uma imagem para a comunidade de que, então agora o conselho que vai aprovar projeto de quem quiser apresentar projeto. Eu vou diretamente lá no legislativo. Eu me preocupo com isso, né? Porque, afinal de contas, a gente tem uma razão de ser para estar aqui, porque se não for isso, se não tiver que levar a sério o que está na lei que criou o conselho, na lei que criou o fundo, na própria lei que trata das diretrizes do plano de cultura, então a gente não precisa estar aqui. Justo. A conselheira Graziele levantou a mão. Sim. E se a gente, antes de publicar a nota nos jornais e na imprensa, a gente fizesse esses questionamentos para o prefeito e aí depois publicasse isso? Porque eu fico pensando que talvez se isso foi feito de alguma forma possível ou legal, ou não sei, sabe? E a gente faz a nota e talvez cria alguma... Não sei. Eu também me preocupo com a questão da orquestra, sabe? Eu sempre, desde o princípio, eu falei que eu acho que a orquestra é o trabalho musical de maior qualidade que a gente tem aqui no município, né? E assim como o Horizontina Futsal segue recebendo 250 mil reais de recurso todo ano, a orquestra a gente não conseguiu viabilizar o recurso para manter eles e a gente sabe que tem que ter um recurso maior do que 15 mil reais, sabe, para um projeto grande como a orquestra. Não que eles mereçam mais do que as outras associações, mas assim, eu entendo que não foi feito da forma correta, mas ao mesmo tempo me preocupa que um projeto assim tão bom morra, sabe, por falta de recursos. Então, não sei se ficou confuso, se eu me fiz entender, mas... Eu entendi a tua preocupação, Gisele, já estou vendo. E também acho que, de primeira mão, se conversar com as pessoas que tiveram essa atitude, os responsáveis, né, para buscar esclarecimentos. E depois, segue-se o que convém. Eu entendo que uma nota de esclarecimento, talvez por parte do conselho não ter participado, ok, cria de certa forma, esclarece que o conselho não esteve presente, caso venha algum questionamento para o conselho. Agora, quanto à deliberação ali, nós temos... Isso foi alguma ação ilegal? Ou o prefeito tem poder para fazer isso? Se ele está agindo dentro da lei, obviamente que a gente tem que fiscalizar, fizemos a nossa nota, mas se ele está dentro da lei, ele tem poder para fazer isso também, né? Obviamente que uma conversa, até para entender e daqui a pouco evitar isso para o futuro, sem problemas. Mas mais no sentido assim, se o que ele fez, eu tenho pouco conhecimento disso, mas entendo que ele não deve ter infringido uma lei ao ter feito essa deliberação. Só vou complementar o Isaías, daqui a pouco eu te chamo, Pamela. É o seguinte, Horizontina só tem um CTG, só tem um time de futsal e só tem uma orquestra.
Entenderam? Então, isso é um dos motivos de poder fazer esse tipo de repasse. Porque além da exclusividade, então entra a questão da inexigibilidade, porque não tem concorrente, né? Não tem um outro time de futsal aqui que ganhou série ouro 3 vezes seguida, tal. A mesma coisa o CTG, só temos um CTG em Horizontina, assim como a orquestra de sopro só tem uma. Então eu acho que isso aí abre essa possibilidade de criar esse tipo de termo de fomento, tal. A Pamela agora, pela ordem. Eu concordo com o que o Rodrigo falou, entendeu? Não é o mérito disso, mas sim a questão de que eles não fizeram nenhum projeto para o conselho, nem tentaram, tipo, podiam ter separado figurino em um projeto, alguns instrumentos em outro, sabe? Parece que é mais fácil para eles ir direto e conseguir essa verba com o vereador, enfim, e a gente sabe que é importante a orquestra super, só que daí isso não abre precedente para, então, nós temos apenas um grupo de alemães que podem ir lá também pedir dinheiro, nós temos apenas um grupo de italianos que também podem ir lá, e nós temos apenas um de cada coisa, e por que que um pode e por que que o outro não pode, sabe? E essa é a questão, eu acho que a nota é mais para deixar claro para a população, de um modo geral, de que a gente não tem nada a ver com isso e que nós temos que é sério o nosso trabalho, enfim, e que tem que passar por X etapas para conseguir a verba. E não sei, eu voto em colocar a nota. Acho que a orquestra, como a Graça falou, é um projeto incrível, mas tem esse outro ponto, né? É que nós não participamos do processo, né, Pamela? Nós não participamos desse processo da aprovação da lei. Nós não fomos consultados em momento nenhum. Exato, então, sabe, então os alemães podem ir lá e fazer uma verba para eles. Não sei. Professor Melo. Bueno, vamos retroceder um pouco para nós chegar a esse ponto. Eu vejo assim que há em todos, e eu também, um descontentamento da ação da administração quanto ao conselho. Quando foi criado o conselho, antes de ser criado o conselho, aí quem é mais antigo, valeu aí, você chegava, CTG, que tinha mais, todas as comunidades, chegava no vereador, chegava no prefeito, eu quero 150 mil, 160 mil, e dava-se um jeito. 2000, agora não me lembro bem, mas 2016, que mudou a lei, foi aquela estardalhaço lá quando começou, com o Lajus, não se faz mais nada da cultura se não passar pelo Conselho da Cultura. Foi feito tudo isso, o Conselho foi estabelecido, foi criado o regimento, tudo. O que está acontecendo agora? Um pouquinho dentro da lei, o que acontecia antes de 2016. Não precisa Conselho, no meu ponto de vista. Né? Como a Pamela falou, chega lá o grupo dos poloneses, lá do São 19, você pega um vereador, o vereador cria a lei e faz isso, como foi feito agora. Nada contra, eles merecem. Né? A banda não é o mérito de sair, de merecer ou não. O que eu estou colocando também é o descontentamento que eu estou sentindo, ou, digamos assim, a administração não está valorizando o Conselho de Cultura. Fez tudo isso para ter o Conselho e agora, né, quando eu estava na CTG, acontecia isso, Isaías, a prefeitura dava dinheiro, né, como agora está dando, só mudou um pouquinho a maneira de dar o dinheiro. E eu acho que tem que dar mesmo, eu acho que tem que dar mais. Só que não pode, o que eu acho, não pode o que foi feito em 2016 e continua agora, tudo passa pelo Conselho. Não é assim que está. Como se diz assim, nós somos lá voluntários, vamos lá, mas agora a sociedade vai dizer assim, o pessoal não precisa passar pelo Conselho. Né? O futsal está saindo, acho que o Cassiano vai me corrigir melhor aí como é que é a palavra. O futsal, ele é patrimônio, é uma palavra lá que não precisa passar pelo Conselho. Né? Pelos vereadores lá faz tudo isso. Né? A banda, não. Né? Então é isso que daqui a pouco, provavelmente, início do ano vai vir uma entidade e vai fazer a mesma coisa. Então não tem por que ter o Conselho. Não é que nós queremos dizer sim ou não. E está a par do que está acontecendo. Né? Todas essas partes. E também concordo
que tem muitas coisas que é o Departamento de Cultura que faz. Aliás, a Secretaria de Cultura. Aí não precisa passar pelo Conselho, entre parênteses, né? Mas se é cultura, se tem o Conselho, teria que nós ser informado, né? Pelo menos ficar a par do que está acontecendo. Mas, digamos assim, como esse que veio, caiu ali, tá ok, beleza, né? Então, esse é o descontentamento. Como, apesar que esse é o conselho que tem mais visibilidade e está a mais atuante, tem outros conselhos que mas só tem no papel. Mas se continuar assim, daqui a pouco, 2 anos, 3 anos, vai continuar nesse papel, porque não tem o porquê estar aí o pessoal do conselho fazendo isso, né? Essa é a minha colocação. E tem que, logicamente, eu acho que tem que chegar o presidente, mais alguém, o Rodrigo lá, e sentar com o prefeito e pedir explicação, né? Por que está acontecendo isso? Tem uma razão. Porque se tornou como era antigamente, a Câmara de Vereadores ser uma mini prefeitura distribuindo dinheiro para os seus, né? Então, voltou tudo dentro da lei, mas voltou isso, no meu ponto de vista. Conselheiro Laerte. Boa noite. Eu queria dizer, eu concordo com o que o João falou agora no final e a Grazi falou antes. E se antes de se mandar essa nota, ser feita uma reunião com o prefeito e pedido explicações para que também pudesse ser posto nessa nota a forma com que a prefeitura agiu, né, para também explicar se eles agiram corretamente ou não, né, ser posto já a posição do Conselho com relação a isso, mas também justificando a nossa posição com relação à posição que a Prefeitura tomou, né? Então, para não haver, depois, entrar em conflito, alguma coisa, porque, claro, o conflito sempre vai haver de alguma forma ou outra, mas para que a gente, pelo menos da nossa parte, faça tudo da melhor forma possível, tentando evitar, né, rusgas e Confrontos. Isso, entendeu? Sim. Então, eu acho que seria interessante fazer a nota, mas seria interessante pedir explicações antes de lançar a nota, para que não venha depois uma nota em cima da nota, entendeu? Assim, Laerte, só uma questão. Eu encaminhei um ofício quando o Dionei saiu, ele é um representante do poder público, né, pedindo para o prefeito quem ele vai indicar na vaga do ex-conselheiro Dionei, e estou aguardando a resposta ainda. Então, pode acontecer isso, né? Ser encaminhado o ofício e passar 6 meses e não receber a resposta. Então, eu vou tentar depois da reunião, assim que ela estiver no YouTube, mandar o link para o Cunha. Eu tenho o WhatsApp dele, vou passar, prefeito, dá uma olhadinha ali a partir do minuto tal ali e ver se ele tem alguma manifestação a fazer ou se prefere por ofício mesmo. Conselheira Graziele. Eu acho que a gente poderia convidar o prefeito a participar de uma reunião novamente, né? Porque da outra vez, quando houve o interesse, então, né, do prefeito e da secretaria em solicitar que a gente adequasse o edital, né, às necessidades e aos interesses né, da administração, então eles nos procuraram e participaram da reunião, então eu acho que agora para esse esclarecimento seria interessante que o prefeito fosse convidado de novo a participar de uma reunião do conselho. É uma boa ideia. Se é que só lembrando que esse projeto é de iniciativa do Legislativo, né? Vamos lembrar disso, né? Então, convidar... Conselheiro Melo. Mas assim, ó. Prefeito e um representante do Legislativo, talvez, não sei. Mas só acontece porque o prefeito assinou, senão não precisa assinar, né? Então, saiu do lado do vereador, mas só o prefeito assinou. Então, mas tem mais, eu acho que se for para chamar alguém, então a gente chama o prefeito e um representante, ou o presidente da Câmara, para nós discutir sobre isso, né, Mel? Eu acho que colocar em votação, presidente, mas eu entendo que não há necessidade, mas enfim, é a votação do Conselho. Isaías. Eu acho que é bem nessa linha de fazer uma conversa e pedir, eu acho que o nosso ponto é que esses eventos que tenham questões culturais independentes saem do fundo ou saem da secretaria, é que alguém do Departamento de Cultura seja envolvido, né? Esse é o primeiro ponto, eu acho, né? Que tem que clarear, talvez, para que a gente saiba o que acontece em cultura dentro do município.
Eu acho que é muito bem abordado o tema. E eu acho que a conversa com o prefeito para clarear bem o tema faz bastante sentido, até para evitar, porque depois que tu documenta isso, é uma coisa que fica lá registrado. Então, primeiro faz uma conversa, vê qual é a linha de raciocínio dele, e daí depois, se precisar fazer algum documento, eu acho que aí você procede como conselho. Só pessoal, deixar em alerta aí que a nossa chamada tá chegando ao fim. Se por acaso cortar, a gente continua. Eu coloco o link de novo no grupo lá, vamos encerrar isso hoje, tá? Quais os riscos que a gente tem? Do prefeito não responder esse ano, que é bem provável. Por ofício, está demorado, já tem ofícios aguardando a resposta. Ainda mais se a gente convidar o presidente do legislativo e o prefeito, é um pouco mais complicado, né? Uma agenda com os dois e todos nós, mas fica a critério do colegiado. O que o colegiado pensa a respeito? Fazemos uma reunião online com o prefeito e o presidente da Câmara, ou alguém do Legislativo que possa dar explicações sobre isso, ou ficamos apenas com essa nota de esclarecimento explicando que não houve participação alguma do Conselho em relação a essa lei? Graziele, desculpa. Graziele. E se nós tentarmos marcar uma reunião com um representante do Legislativo, que seja a diretoria, e a gente vai lá pessoalmente, marca uma reunião com o Legislativo, com o representante, né, do Legislativo, e vai lá um ou dois representantes do Conselho, ou a diretoria, enfim, mais fácil daí também, de conseguir um representante, porque o prefeito vai ser mais difícil mesmo, e aí também não precisa reunir todo o Conselho e depois a gente repassa as informações. Olha, ele acabou de sair daqui, se eu soubesse, tinha chamado ele ali na porta. E tava abanando. Quem? O prefeito. O Jones, raramente ele aparece aí no Centro Cultural. Assim, ele acabou de sair daqui. O que a gente pode fazer é isso, talvez a diretoria combinar de ir lá na Câmara de Vereadores, né, e tentar conversar com alguém do Legislativo ali, ou com o presidente, o Márcio Fischer, né? Mas, assim, eu acredito que talvez o Cunha ou a Zuleika nem estejam sabendo disso ainda. Talvez é uma coisa que ele, típico, assinou sem ler, né? Espero que não, mas é uma possibilidade também. Mas aí é azar dele, né? Se ele assinou sem ler, não é problema meu. Vou tentar dar os recadinhos que eu tenho aqui. Quer dizer, então, decidimos o quê? Uma reunião com o prefeito ou simplesmente a nota? Então, continuando da onde a gente parou, eu estava fazendo a pergunta ali, o que vamos fazer? Fazer simplesmente uma nota de esclarecimento, ou o que os conselheiros sugeriram de primeiro conversar com alguém do Executivo e do Legislativo e daí sim depois emitir essa nota? Eu entendo que a gente deveria conversa, Éder, entender, porque pode ser o que tu falou ali, que chegou lá, o prefeito assina, talvez 100 documentos por dia, talvez ele nem tenha entendido o tamanho do poder da assinatura dele neste caso, né? Então eu acho que uma conversa evitaria talvez alguma coisa, depois entendendo, faça uma nota, né? Mas eu acho que uma conversa, e não precisa, eu entendo mesmo que a conselheira Grazi falou, pegar talvez a diretoria, vocês estão próximos ali, tentar uma conversa com ele, e aí depois, se precisar envolver de novo o conselho, envolveria, mas eu iniciaria por uma conversa. Mais conselheiros... Levando os pontos do conselho, né? Levando os pontos que seria assim, gostaríamos que outras situações assim, alguém do conselho ao menos fosse envolvido, né? Concordo também. Eu acho que seria interessante uma conversa lá com o pessoal lá. 2 votos. Tá, e se fosse feito como a Thaís sugeriu antes, nós enviar um ofício solicitando esclarecimentos. É o risco que a gente que é uma corre forma do ofício. Mas o ofício vai demorar para responder. O ofício ser respondido não, tá, tudo bem. em junho do ano que vem. A minha preocupação só, colegas, eu sou favorável a diálogo. A gente sempre tem que dialogar para poder evoluir. Mas a minha preocupação vamos lá conversar com o prefeito
vamos documentar isso, vamos fazer uma ata, porque só ir lá conversar e não ter registro disso, acho que não vai ser efetivo. Eu acho que teríamos que, de alguma forma, comprometer, a gente tem que se comprometer com o que a gente diz. Então, se for para pedir algum esclarecimento ao prefeito, nós poderíamos fazer isso formalmente, através de um ofício, né? É uma sugestão, mas porque só uma conversa, eu acho que vai ficar entre os participantes, né? E se fosse feito ata da conversa, uma reunião da diretoria do conselho com o prefeito e o presidente da Ok. Câmara. Não, Daí eu posso gravar lá, uma põe outra o celular, opção. gravo e fizemos uma ata disso e disponibilizamos no grupo e deixamos registrado nesse Também. sentido, para ir para também a gente manifestar, eu particularmente, né, quero manifestar essa questão que eu acho que tem que ter um conselheiro, o conselho, pelo menos, ser oficiado dessas programações do município aí para estar presente, porque é nossa atribuição também, né? E se sair algum compromisso do prefeito dessa reunião, que esse compromisso seja cumprido. E aí a gente precisa, para isso, ter uma documentação, ter isso documentado, né? Essa é só a minha preocupação, é isso que eu estou querendo colocar, né? O conselheiro Teles está saindo. Então, temos 3 votos pela reunião e 1 pelo ofício. Eu acho que a gente faz a reunião e o ofício. Só eu tentaria fazer a reunião primeiro. Mas também sou favorável o ofício não, a nota. Também sou favorável à nota. Mas eu gostaria de tentar fazer essa reunião da diretoria com o representante do legislativo, ou se a gente conseguir o prefeito também, melhor ainda, né? Eu acharia essa situação ideal. Mas sou favorável às duas coisas, entende? Eu sou favorável às duas coisas. Você vai conversar com o prefeito, sou favorável ao que o Rodrigo falou. Afirmo que ele disse, vai conversar, mas leva o documento e oficia ele igual. Porque senão não tem o porquê de conversar com ele. Tem que notificar ele igual. Senão não vai adiantar ele conversar. Sim. Então, um ofício com uma conversa. Um diálogo da diretoria. Uma conversa registrada em ata. Sim. E notificada, um documento do conselho, a mesma Sim. notificação que vai para o jornal, pode ser entrega a ele. Não, que não vai sair, acho que nota, né? Só para nós entender, acho que a ideia do conselho não é emitir a nota agora. É isso? Dialogar primeiro, Isso. oficiar o prefeito e aguardar o que vai vir. Tá. Certo? O colegiado concorda com isso? Então, oficiamos o prefeito, a diretoria se reúne com ele para entregar o ofício e deixar também registrada essa questão para o ano que vem eles trabalhar essa participação do conselho em todas essas programações para o conselho ter essa visibilidade, né? Não só com editais, mas também de uma participação ativa na programação cultural do município. Tá bom, então. O que eu tenho para dizer aqui mais ainda eu conversei antes do procurador Tiago entrar em férias a respeito daquelas normas que a gente elaborou lá em 2018. Né? A gente elaborou em 2018 as normas para uso do Centro Cultural e ano passado a gente conversou a respeito do reajuste das taxas e tal, né? E ele comentou comigo assim que, Éder, isso aí não tem decreto regulamentando essas normas de utilização do Centro Cultural. Então, encaminha a documentação que você tem aí para isso aí se tornar um decreto, como foi feito com o parque de eventos, entende? O pessoal vai lá pedir, começa a exigir um monte de coisa, fala, não, aqui tem um decreto, funciona dessa maneira, ou você segue o que está no decreto, ou não utiliza o espaço, não aluga. E foi a orientação do procurador Tiago, né? Então, eu já encaminhei um ofício para o secretário Eduardo, com a documentação
as nossas normativas lá e a lei que dá nome ao prédio, a lei que foi doado o prédio, a matrícula do terreno, tudo, para ser elaborado esse decreto de utilização do Centro de Cultura e Belas Artes, Doutor Urico Louveira Ambros, né, que é o nome que está na lei. Tá bom? Só para registrar aqui na reunião, né? Daí, dia 12 de dezembro, eu entro de férias, 30 dias, só retorno dia 11 de janeiro. Então, do dia 12 até o dia 11 de janeiro, é o Laerte que vai responder interinamente pela presidência. Se precisar assinar algum documento, é com você, Laerte. Tá bom? Combinado? Mas eu vou tentar agilizar tudo para não ficar nada pendente aí. De momento, era essa a pauta da reunião de hoje. Então, assumimos o compromisso de levar um ofício para o prefeito, junto com o presidente da Câmara de Vereadores, pedindo explicações a respeito da Lei 4.139, de 24 de novembro de 2022, e fazer uma reunião presencial e depois colocar ela em ata e trazer isso para o Conselho. Provavelmente ano que vem. Tentar fazer a reunião esse ano, mas a ata e tal, daí a gente retorna às atividades em fevereiro do ano que vem. Combinado? Então, assim, pessoal, um Feliz Natal para todos, um feliz 2023, um bom descanso para quem tiver e, se Deus quiser, nos vermos em fevereiro do ano que vem. Obrigado pela presença e uma boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite.